Fala pessoal, hoje abordaremos nesse podcast as mudanças promovidas pela pandemia nos processos de gestão de pessoas nas organizações. E como já se sabe, o coronavírus trouxe diversas consequências para a sociedade e também para o mundo corporativo. E com isso as empresas passaram por mudanças de cultura e também de adaptações de processos para que a pandemia não impactasse de forma negativa nos seus resultados. E aí hoje vamos bater um papo com o Vinícius, com César e com o Beiu, que vão trazer os principais pontos e as suas opiniões acerca do tema. E aí falaremos também um pouco sobre a cultura do home office, a nova forma na relação da empresa com seus colaboradores e também vamos falar um pouquinho sobre os desafios e as tendências da gestão de pessoas nos dias de hoje. E aí a primeira pergunta que eu vou fazer é para César. César, na sua concepção, quais são as principais mudanças e tendências na forma de tratar os colaboradores no mundo pós-pandemia? Bom, boa noite, primeiramente. Como todos notamos, esse período de pandemia trouxe vários desafios para todo mundo. Uma crise tomou conta de tudo e com isso tivemos que nos adaptar a outro cenário completamente diferente. Nesse sentido, as empresas começaram a procurar meios para continuar produzindo de forma que conseguissem o mesmo ou até melhores resultados de uma forma segura. Para que isso acontecesse, seria preciso três coisas: um maior engajamento dos funcionários com a empresa, dar uma maior liberdade a estes dentro da empresa e ganhar a confiança deles dentro da empresa. Dessa forma, as empresas se apoderaram de um conceito chamado Employee Experience. Mas o que é um Employee Experience? Bem, o Employee Experience é traduzido em português para experiência do colaborador. Ou seja, da mesma forma que as pessoas tentam tratar os clientes da melhor maneira possível, este fenômeno trouxe essa noção para os funcionários de suas empresas também, deixando que se sintam mais à vontade para com o trabalho, aumentando o engajamento e a fidelidade destes colaboradores dentro da empresa. Aí, os funcionários acabaram por escolher seus horários para trabalhar por meio do home office, além de que tentam fazer com que todos os colaboradores sejam ouvidos, para assim evoluir tanto eles como a organização em si, por meio da cultura do feedback. E assim é um elemento muito importante para você evoluir dentro da sua empresa, porque assim os funcionários eles ficam mais engajados, eles se sentem mais familiarizados com o seu ambiente e com a sua realidade ali dentro de cada empresa. E é isso. Bem legal que você trouxe, César, complementando um pouco sua fala, e também trazendo algumas outras ideias de engajamento. Eu acredito que o papel do RH também nesse mundo pós-pandemia é de ser uma plataforma de suporte para a saúde mental, considerando que o distanciamento social pode sim impactar o psicológico de algumas pessoas. E também acredito muito na liderança à distância. Então, o cenário de home office é preciso também que os gestores inovem suas lideranças. Então, com novas formas de gerenciar a sua equipe, que podem continuar sendo eficientes com o fim da crise. Então, essa mudança de mindset mesmo e adaptação dos processos. Então, como as plataformas digitais, as reuniões por videoconferência estão cada vez mais constantes no dia a dia do trabalho dos funcionários em geral, eu acredito também nessa forma de adaptação. Então, também o controle de produtividade, arranjar alguma maneira de mesmo à distância estar conseguindo engajar os seus funcionários, seja gratificando com prêmios de quem bater mais metas e procurando outras formas de engajamento. Então, vou mudar um pouquinho o foco, Falamos um pouco sobre a relação da empresa com seus funcionários e agora eu vou falar um pouco sobre como é que a empresa está pensando na atração e conversão de talentos. Então, eu tenho uma pergunta para Benhu, Benhu, me conte um pouco sobre as principais inovações nos processos de recrutamento e seleção durante a pandemia e quais são os benefícios que essas novas práticas irão trazer para as empresas. Bom, Paulo, pela questão do isolamento social, foi necessário que, assim como ocorreu a implantação do home office, as empresas fizessem mudanças também no recrutamento de funcionários, deixando de lado as entrevistas pessoais e os processos manuais tradicionais, onde os currículos são analisados um a um e posteriormente chamados ou descartados. Em consequência, foi colocado em prática alguns recursos digitais, tais como os testes e avaliações digitais, com filtros específicos para cada vaga ou característica em questão, o que agiliza e deixa os processos seletivos mais assertivos e baratos.
além de que os testes e avaliações digitais também ajudam a decantar o perfil de cada profissional e as suas competências técnicas que virão a suprir as necessidades de cada área específica da empresa. Um exemplo de extremo sucesso disso é o caso do Pontapé, que é o único software de recrutamento e seleção integrado ao maior banco de currículos do Brasil, o InfoJobs, e permite realizar os processos seletivos de qualquer lugar, onde é possível também acompanhar as evoluções das vagas, produtividade dos recrutados e todos os KPIs importantes para a gestão estratégica, em um único painel de controle. E, do meu ponto de vista, no mundo pós-pandemia, a digitalização será um fator fundamental para atrair consumidores e usuários, e o mesmo deve acontecer com a atração de candidatos. Assim, os processos de recrutamento e seleção atuam como uma vitrine de empresas inovadoras. Bem legal também esse exemplo que você trouxe, né, dessa inovação tecnológica, e eu acredito também que é um papel, né, do RH e um desafio estarem fazendo, né, incentivando os treinamentos dos colaboradores com essas novas ferramentas digitais, né? Então, é papel sim da gestão de pessoas mostrar aos funcionários como as ferramentas tecnológicas auxiliam, né, auxiliam os serviços diários e operacionais e permitem também, né, a economia de tempo para desenvolver novas estratégias. E aí, Benhur, vou fazer outra pergunta para você. Sobre as transformações na cultura das empresas, você acredita que elas foram forçadas a se adaptarem em meio ao pânico da pandemia ou que já havia alguma tendência a respeito disso e a pandemia apenas ajudou a acelerar esses processos? Bem, de certa forma, a Google, por exemplo, já tinha implementado em sua cultura uma maneira de influenciar seus funcionários a serem mais independentes em suas tomadas de decisões, como influenciar a criatividade dos mesmos, e se ajudarem a terem a sua liberdade e assim cobrar também do próprio colega o devido desempenho, algo que os faz serem mais unidos dentro da empresa e, consequentemente, mais fortes no mercado. Com as consequências da pandemia, outras empresas começaram a ter que dar essa liberdade para os seus funcionários, uma vez que não haveria mais a possibilidade de uma fiscalização física e assim eles teriam que aderir ao home office, por exemplo, o que consequentemente acarretaria em um aumento de confiança entre a coordenação, direção e funcionários para que esse modelo pudesse ser implantado, algo que consequentemente diminuiria os custos da empresa. E, portanto, a Google, por ser muito bem sucedida no seu nicho e no mercado, foi tida como uma das principais bases de gestões influenciadoras para possibilitar e guiar mudanças estruturadas dentro das empresas carentes de determinado recurso organizacional. Bem legal essa parte que você enfoca o home office, né? E Vinícius, como é que você vê essa mudança de ambiente de trabalho para o home office e como é que você pode contribuir na adaptação das empresas para esse novo contexto? Você tem alguma ideia, alguma contribuição de boas práticas para aumentar a produtividade no home office? Tenho sim, Paulo. Ótima pergunta, por sinal. Justamente por causa que o home office se tornou uma questão muito pertinente com a pandemia. A maioria das empresas, tanto de médio e grande porte, se viram reféns desse modelo de atividade e salvo empreendimentos de menores e empresas informais, todos tiveram que aderir ao home office. Podemos observar várias empresas, principalmente no ramo de investimentos, que se voltaram 100% para o trabalho remoto. Inclusive, muitos escritórios já decidiram abandonar seus estabelecimentos físicos com o tamanho e desempenho dos seus funcionários e sem, obviamente, precisar pagar os custos estruturais da empresa. Já no ramo em que eu trabalho, isso não ocorreu dessa forma. O ramo de concessionárias, ele infelizmente necessita da presença física na loja, muito por causa da cultura da venda de carros. É necessário que o comprador e o cliente ele esteja presente no momento da compra para ver o carro, na realização do seu sonho, que ele possa testar. Então, dependendo do âmbito de funcionamento das empresas, essa prática de home office muda um pouquinho. Já na parte de adaptação, varia de funcionário para funcionário. Para uns, a mudança foi mais tranquila, pois já trabalhavam muito no meio digital. Para outros, a presença física era necessária e faz muita falta ainda. É importante que o funcionário saiba como trabalhar em home office. Gerenciamento de tempo é uma questão fundamental para não ficar muito tempo ocioso ou se distrair com acontecimentos caseiros. É importante que o escritório não se misture com o celular e ainda é necessário separar a parte família da parte trabalhadora. No momento que o expediente acaba, não se deve mais abrir e-mails ou atender telefonemas.
Por mais que não pareça, a vestimenta é outra questão importante para o home office. E para finalizar, eu acho que não é tão necessário assim essa questão da vestimenta, principalmente de maneira formal, utilizando ternos, a não ser que você esteja participando de conferências e reuniões, mas também não se deve utilizar pijamas, obviamente, pois isso influencia diretamente no desempenho durante o trabalho. E por aqui é só dessa pergunta. Você quer adicionar alguma coisa a mais, Paulo? Não, e trazendo um complemento, né? O home office já era uma tendência até antes mesmo da pandemia, né? E eu acredito que a pandemia acelerou, né, esse processo devido a todo o caos, né, que a pandemia instalou na sociedade. Mas trazendo um bom exemplo de consolidação de home office, eu trago a empresa Facebook, né, que recentemente o CEO Mark Zuckerberg anunciou que abriu uma nova vaga chamada diretor de trabalho remoto, né? Então esse cargo foi definido para desenvolver a dinâmica do home office depois do anúncio, né, que ele também fez, que os funcionários poderão trabalhar de casa até julho de 2021. E aí o que é que exatamente esse cargo vai fazer, né? A ideia do CEO é que o diretor de trabalho remoto seria um formulador estratégico, né, que iria entender sobre os times e iriam distribuir eles virtualmente. Então ele também deveria ser um construtor de relacionamentos, né, e um agente de mudanças. E quando ele anunciou essa vaga, ele trouxe que os requisitos para inscrição eram ter mais de 15 anos de experiência comandando time de grandes corporações, né? E aí, a minha opinião, né, sobre esse novo cargo, né, um cargo que não existia antes da pandemia, é que com o anúncio de uma grande empresa como o Facebook, eu espero que outras empresas sigam esse exemplo, né, para que isso se torne comum nas empresas em geral. Então, essa mudança de mindset, né, não ser resistente às mudanças, né, para estar sempre inovando e estar performando independente da situação que seja uma pandemia, né, seja algum outro... Qualquer ameaça. Exatamente. Então, alguém tem alguma outra consideração para fazer sobre esse tema, sobre o mundo pós-pandemia, no mundo corporativo? Não. Acho que não, acho que a gente pode fechar por aqui. Pois é. Acho que já falamos tudo aqui. Encerrar agradecer essa... a participação de vocês três, né? César, Benhu e Vinícius. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Obrigado. E por hoje é isso. Valeu.